tipos de plantas também. Todos os dias tem que combater o mosquito da dengue. Não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Dengue é coisa séria, pode até matar, não vai. No princípio, Deus fez o céu, a terra, as estrelas, o mar, as florestas, os animais, o homem, a mulher. E viu que tudo era muito bom. E hoje, a criação geme e sofre em dores de parto. Fraternidade e a vida no planeta. Campanha da Fraternidade, CNBB. Vocês completam 18 anos este ano? Sim, senhor! E sabem como fazer para se alistar? Não, senhor! Vocês têm que ir até a junta de serviço militar de seu município com uma foto 3x4 e certidão de nascimento. Sim, senhor! Vocês podem ingressar na Marinha, Exército ou Aeronáutica. Entenderam? Sim, senhor! Aliste-se para o serviço militar e faça parte da defesa do seu país. Até 30 de abril, senhor! Governo Federal. Cultura, religiosidade, negócios. TV Verde Vale, mostrando o Cariri de ponta a ponta. TV Verde Vale, a televisão do Cariri. Superlotação, descaso, infraestrutura deficiente. Mais de 450 mil detentos. 30% não deveriam estar atrás das grades. Reconquistar a confiança da sociedade, conseguir um emprego. Mas sem o apoio da população, é possível? Retomar a vida fora das grades significa reconquistar a própria vida. Quem já passou pela cadeia pagou o que devia e merece uma nova chance. O projeto Começar de Novo, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, indica um caminho para quem vive esta situação. Quase todo o Brasil já faz parte do projeto que percorreu o Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. 108 mil processos reanalisados, 20 mil presos libertados, 34 mil presos beneficiados. Projeto Começar de Novo. A iniciativa é resultado do mutirão carcerário, quando os processos passam por uma nova análise e, dependendo da situação, o preso conquista liberdade e já sai com um emprego garantido. É a chance de começar de novo. Para garantir a reinserção de ex-detentos, foi criado o sistema Bolsa de Vagas. A empresa interessada em contratar ex-presidiários entra em contato com o CNJ, que encaminha o pedido às varas de execuções criminais de cada estado. Para despertar nas instituições públicas e privadas a importância da recolocação profissional dos ex-detentos, o CNJ criou uma campanha de comunicação para as rádios e TVs. Atitudes sem pensar não levam a nada. Esqueça o preconceito e participe do projeto Começar de Novo do CNJ. Dê uma segunda chance para quem já pagou pelo que fez. Começar de novo. Ignorar é fácil. Ajudar é humano. CNJ. O Brasil faz a justiça. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Um dos nossos convidados de hoje nasceu na cidade de Jardim, mas foi adotado pela vizinha cidade de Barbalha.
Ele tem nome de imperador, mas optou pela medicina para servir ao seu povo, principalmente às classes mais pobres, seguindo assim os exemplos de dois antecessores seus, os doutores Leão Sampaio e Lírio Calou. Claro que estamos falando do nosso consagrado doutor Napoleão Tavares Neves. Acompanhando o nosso convidado, doutor Napoleão, também está conosco a professora Vilma Maciel, nossa colega de trabalho durante muitos anos, professora de português e redação, e desde, ou antes mesmo da sua aposentadoria, ela já escrevia. E depois da aposentadoria, então, dedicou-se completamente à pesquisa e à produção de livros, e por isso hoje já é uma autora bastante reconhecida na região. O nosso tema de hoje, evidentemente, diz respeito à vinda de Lampião a Juazeiro do Norte. E ninguém mais do que o doutor Napoleão conhece bem essa vida do cangaceiro Lampião, principalmente a sua passagem aqui pela cidade de Juazeiro do Norte em 1926. É um tema apaixonante que nós vamos debater com a presença do nosso analista Vasques Landim. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, meu caro amigo. Prazer tê-lo aqui, doutor Napoleão Tavares Neves e a professora Vilma Maciel. Eu entendo que se falar de cangaço, aí vem logo à mente a vinda de Lampião, vem a história do cangaço, né? Que é notoriamente, sobejamente estudado, principalmente no Nordeste brasileiro, e é entendido como sendo um fenômeno social, aonde as atitudes desse fenômeno era a violência, atitudes causadas por uma variedade, por múltiplos fatores, que nós vamos também abordar aqui. O ambiente naquela época era propício a isso, um ambiente de miséria, de pobreza, de injustiça, de falta de lei, onde imperava a lei feita pela força bruta das mãos, até para vingar as injustiças cometidas. E nós vamos conversar sobre isso com o nosso amigo, grande historiador, grande médico, grande cidadão, doutor Napoleão Tavares, e a professora Vilma. Para a gente, com a participação do nosso telespectador, interagir, saber como foi, por que o Lampião entrou nisso, a origem de tudo isso, se ele tinha alguma viés político, se não tinha. Enfim, nós vamos querer a participação do nosso telespectador para a gente debater bem, conversar bem, didaticamente, como sabe fazer com grande maestria o nosso doutor Napoleão Tavares Neves. E nós vamos abrir esse debate já pedindo ao nosso convidado, ao doutor Napoleão, que sintetize para os nossos telespectadores o que foi essa vinda de Lampião a Juazeiro, porque há muita controvérsia. Há muitos autores que descrevem de uma maneira, outros de outra, e nós gostaríamos que o doutor Napoleão, com toda a sua sapiência, com todo o seu conhecimento de causa, resumisse para os nossos telespectadores, baseado em tudo aquilo que ele leu e que ele escreveu, o que foi e como foi essa vinda de Lampião em 1926 a Juazeiro do Norte. Boa noite, doutor Napoleão, é um prazer tê-lo aqui. Use o nosso microfone. O problema é o seguinte: em 1926, era presidente da República o doutor Arthur Bernardes, mineiro. No dia que ele assumiu a presidência da República, ele decretou estado de sítio. Tal era a instabilidade política do Brasil de então. Todos descontentes, havia correntes de todas as maneiras. Então, o capitão Luiz Carlos Prestes, um idealista, um homem inteligente, marchou do Rio Grande do Sul para o Nordeste e para o Norte do Brasil, conduzindo a sua coluna Prestes, que recebeu o seu nome, porque ele terminou sendo a figura principal daquele movimento, que era chefiada pelo general Miguel Costa. A eles se juntaram homens como Juarez Távora, Cordeiro de Farias e muitos outros. Subiram tentando sensibilizar o Brasil a derribar o governo Arthur Bernardes. Era um movimento, era muito conturbada a época política do Brasil. Então o doutor Flório Bartolomeu da Costa,
deputado federal por Juazeiro, mentor político do padre Cícero, convenceu Góes Monteiro e Setembrino de Carvalho, que eram grandes líderes militares, a convocar Lampião para barrar a coluna Prestes do Nordeste, dizendo ele que Lampião tinha técnica de guerrilha e somente ele poderia vencer a coluna Prestes. E foi feita essa aberração. Um celerado como Lampião, convidado a defender a nação brasileira da coluna Prestes. Foi terrível aquilo, foi uma nódoa. E o mais interessante, Dr. Flório tinha tanta ascendência sobre os chefes militares do Brasil que conseguiu trazer para Juazeiro 2.000 fuzis Mauser brasileiro, modelo 1909, encaixotados. Armas privativas do Exército que, sob nenhuma hipótese, deveriam e poderiam ser manobrados por cangaceiro. Mas a política tudo pode. E Dr. Flório chegou aqui com esse caixote de fuzis para distribuir com os batalhões patrióticos que ele criou e com Lampião, que veio para defender, combater a coluna Prestes na sua passagem pelo Cariri, o que não aconteceu. Então foi uma coisa, uma aberração. E Lampião, convidado no sertão para vir a Juazeiro, dizem que uma carta com o nome do padre Cícero, mas sem a sua assinatura, que ele viesse aqui, incorporava-se aos batalhões patrióticos e ele seria anistiado dos seus crimes e também receberia a patente de capitão. E Lampião, muito inteligente, mas extremamente ignorante, foi na onda e acreditou. E veio, com todo o seu contingente de homens, 49 homens armados até os dentes. Chegando aqui, foi recebido na fazenda do Dr. Flório Bartolomeu da Costa, que ficava ali nas imediações do Instituto Maria José, ali depois do Marquês Branca, e ali ficou, chefiado pelo tenente Chagas, que era um dos membros dos batalhões patrióticos. Os batalhões patrióticos tinham em torno de 2.000 pessoas convocadas por Dr. Flório para defender o Cariri da coluna Prestes. E, uma vez, na fazenda do Dr. Flório, Lampião mandou dizer ao padre Cícero que estava na cidade. Seu Raimundo Gomes de Figueiredo, que foi historiador popular de Juazeiro, a quem eu rendo as minhas homenagens, disse que estava lá na hora e que padre Cícero, caminhando de um lado para o outro da sua ampla sala, coçava a cabeça e dizia: já dizem de mim o que dizem, quanto mais com esse homem aqui. Logo, se ele dizia assim, ele não estava querendo Lampião aqui, ele engoliu aquilo como um purgante, imposto pela política. Então, lá para as 10 horas, ele pegou o carro de mestre Zé Luiz, que era o único Ford que havia em Juazeiro, e foi visitar Lampião na fazenda do Dr. Flório. Chegando lá, todos se ajoelharam diante dele, e ele conversou calmamente, aí disse assim: meu amiguinho, você não pode ficar aqui, você vai lá para o palacete do poeta João Mendes, na rua Boa Vista. Lá é mais fácil de contornar qualquer problema. Logo o padre Cícero estava com medo de haver uma reação da polícia da cidade contra Lampião, o que seria uma tragédia. No dia seguinte, Lampião deslocou-se com todo o seu pessoal para o palacete do João Mendes, que eu ainda conhecia, ainda andei por lá, e Lampião ficou lá na rua da Boa Vista, ali perto do Seminário Batista, com toda a sua cabroeira, Sabino Gomes, seu lugar-tenente, na porta de baixo, para vigiar tudo, e ali ele recebeu a visita de uma pessoa muito interessante de Juazeiro, que era menina, Dona Assunção Gonçalves. E Lampião, quando soube que Dona Assunção estava lá, sem ordem do pai, disse: volte, porque seu pai deve estar preocupado. E ali ele recebeu políticos, recebeu autoridades, recebeu o doutor Otacílio Macedo, que era médico em Crato e que fez aquela célebre entrevista com Lampião, recebeu Lauro Cabral de Barbalha, que veio fotografar Lampião,
recebeu Pedro Maia do Crato, que veio fotografar Lampião, e efetivamente, Lauro Cabral fez a melhor fotografia que Lampião teve ao longo dos tempos. Inclusive, Lauro, um homem muito inteligente que eu conheci, conseguiu despistar, com o ângulo da fotografia, até o olho perdido de Lampião. A fotografia ficou uma beleza, Lampião com chapéu de feltro, que ele comprou em Barbalha, na Casa Sampaio, quando veio para aqui, e foram feitas muitas fotos, muitas conversas, entrevistas e tudo mais. Então estava nesse pé. O palacete do poeta era um formigueiro humano, gente subindo, gente descendo, gente querendo conhecer Lampião, e Lampião por lá, muito envaidecido com tudo aquilo. Lampião era um sucesso, né? Era um sucesso. Então Lampião pensou em dar em Juazeiro a maior festa que Juazeiro tivesse notícia, para celebrizar mesmo a presença dele aqui. Convocou violeiros, convocou sanfoneiros, quando tudo, mandou organizar, mandou muitas costureiras costurando roupas, vestimentas para ele. Quando tudo estava nesse pé, eis que no Rio de Janeiro morre de angina aguda o doutor Flório Bartolomeu da Costa. O doutor Flório, estando em Campos Salles, discutindo com o coronel Pedro Silvino, teve uma crise de hipertensão, veio uma angina e ele foi para Fortaleza, no trem da RSVC, tomando o trem em Missão Velha. Ia tão doente que o trem parou em frente da Escola de Aprendizes Marinheiros, onde ele desceu, foi recebido e em seguida mandado de navio para o Rio, porque não tinha outro transporte. E lá no Rio ele morreu de angina aguda, dizem que pelas raivas que teve aqui. Por quê? Os batalhões patrióticos tinham 2.000 homens e tinham um barracão. E naquele tempo já havia indústria do barracão. Quer dizer, alguém comprava feijão de segunda. Já havia os acertos. E prestava de primeira. Então ele ficou zangado e teve essa crise de angina. Morrendo no Rio, praticamente a vinda de Lampião a Juazeiro ficava sem sentido, porque foi ele que convidou através dos batalhões patrióticos. O padre Cícero, que estava com aquilo como um purgante, sem querer, o que é que ele fez? Chegou lá e disse: meu amiguinho, você não pode dar a grande festa que quer dar aqui, porque Juazeiro está de luto, Flório morreu no Rio, você tem que se retirar quanto antes. E Lampião começou a juntar os apetrechos para voltar, quando lembrou-se da patente, disse: a patente. Dizem que foi aí que Benjamin Abraão apareceu, o célebre Benjamin Abraão, sírio-libanês, um homem inteligentíssimo, fotógrafo, que tinha chegado aqui do Oriente Médio. Não foi o Abraão, não fotografou ele primeiro do que o Cabral, não? De que foi a primeira foto? Não, foi o Cabral primeiro, porque o Cabral aceitou a encomenda da foto em Barbalha quando ele passou lá. Aí Benjamin Abraão disse: não, deixa comigo que eu resolvo. Pegou uma folha de papel ao máximo, naquele tempo não tinha nem cartolina, nem papel de ofício, escreveu simplesmente isso: Virgulino Ferreira da Silva, capitão Lampião. E, para legalizar, entre aspas, a situação, pediu ao Pedro Uchoa, que era um funcionário público federal do Ministério aqui, para assinar em nome do governo federal. E Pedro Uchoa assinou. E chegando no Recife, os superiores de Pedro Uchoa perguntaram por que ele assinou aquilo. Ele disse: naquela hora eu assinaria até a prisão do presidente da República. E ficou como sendo a patente assinada por ele. Lampião botou a patente no bolso e voltou para Pernambuco. Passando no Caldas, recebeu a adesão dos cangaceiros marcelinos, que eram autóctones da Chapada do Araripe, dormiu em Jardim, inclusive na delegacia de polícia e no grupo escolar, na prefeitura do coronel José Caminha de Anchieta Gundi, coronel do DE, e em seguida entrou nos sertões de Pernambuco pela fazenda Emas, sendo que, muito enfatiado com aquele patente, pensava que não ia ser hostilizado pela polícia de Pernambuco. E foi. Decepcionado, chegou na fazenda Barrinha, do coronel Pedro da Luz, em Cabrobó, mostrou a patente. E o coronel Pedro da Luz, que era um humanista, um homem que tinha noções das coisas, disse: Lampião, essa patente não vale nada,
a não ser em Juazeiro e se o padre Cícero estiver lá. E Lampião nunca permitiu não ser chamado de capitão a partir daquela hora. Ele incorporou realmente. Ele não ficou enfurecido não com essa farsa da patente? Ele não teve assim nenhum sentimento de enfurecimento, de revanche? O doutor Magério Lucena, a quem eu respeito muito como pesquisador, médico no Crato, disse que ele ainda veio aqui tomar satisfação, mas eu não tenho documento nenhum que comprove isso. O doutor Magério pode ter. O fato é que ninguém sabe se ele veio ou se não veio. Lá ele prosseguiu a caminhada dele pelos sertões e sempre usando a patente de capitão Lampião. Lampião. Professora Vilma, a primeira pergunta é: o que a motivou a pesquisar o cangaço, a escrever sobre o cangaço? Teria sido algumas leituras, tipo essa explanação que o doutor Napoleão acaba de fazer? Boa noite, professora. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, doutor Landim e todos telespectadores. O que motivou é porque sempre eu fui um amante da literatura, porque a literatura é um veículo que conduz ao leitor todo o conhecimento histórico. Além desse veículo, ela cria e recria também uma linguagem para várias interpretações. E dentro dessa motivação, desde jovem, que eu já gostava de pesquisas, e vendo que é um assunto polêmico, o assunto cangaço, porque por ser um assunto social, esse tipo de pesquisa foi uma das motivações, porque engloba tanto a política como a situação do sertanejo na época, que até hoje essa violência ainda continua em outro perfil, não é? Exato. Não temos mais a violência do cangaço, mas temos violência até, podemos dizer, até maior às vezes. E essa foi uma das motivações. Eu queria colocar para os dois, para a gente entender, para que o nosso telespectador possa entender, que hoje você pode até condenar o cangaceiro, o cangaço, esses embates, mas naquele momento, naquela época, na visão, na concepção dos senhores, o cangaço fazia parte do social, era uma maneira de manifestar os descontentamentos, as injustiças, ou aquelas pessoas que enveredavam por esse caminho, atropelando a lei, claro, né, estavam contra a legalidade, eram pessoas realmente que faziam isso por ter essa índole de estar matando, de estar roubando, porque eles roubavam, sequestravam também, né, tinha essa prática. Mas na concepção social da época, vocês entendem que aquele momento era propício para isso, para essas manifestações? O cangaço quase sempre era filho da injustiça. Só tinha direito à lei, entre aspas, os que estavam de cima na política. Então, quem estava de baixo não tinha como ser protegido, né? Não tinha para que apelar. Lei, não tinha... Então tinha que fazer justiça com as próprias mãos. Foi o caso de Lampião. Quer dizer, ele, hostilizado pelo seu vizinho José Saturnino, fazendeiro em Serra Talhada, resolveu se armar com os irmãos para fazer face às injustiças de que estava sendo alvo. E, não satisfeito com o pouco que tinha, o que é que ele fez? Procurou o senhor Pereira, Sebastião Pereira e Silva, que era um vingador da família Pereira, e incorporou-se a senhor Pereira. Daí o livro de Nertan Macedo, senhor Pereira, comandante de Lampião. Quer dizer que os primeiros passos do Lampião como cangaceiro foi em outro grupo. Com o senhor Pereira. Senhor Pereira. Senhor Pereira, um homem de família, ainda meu parente, netos do Barão do Pajeú, era um homem bem nascido e que teve que enfrentar a política de então, de baixo, contra as injustiças, fazendo justiça com as próprias mãos. E assim percorreu os sertões até 1922. Mas o Lampião tinha assim alguma característica de líder
de ídolo, de massas, de empolgar as pessoas, de liderar grupos, ele tinha esse perfil? Ou ele aproveitou esse momento de vingança da família e aproveitou, começou a achar bom, porque alguém diz que ele tinha posses, tinha fazendas, tinha ouro, enfim. E, inclusive, em uma das entrevistas dele, eu li em algum lugar uma coisa dessa aí, ao perguntarem se ele ia deixar logo o cangaço, ia voltar para a vida social normal, ele afirmou que ainda tinha alguma coisa, que estava bem e não podia deixar. Quando você está bem numa profissão, ele entendia aquilo como uma profissão, como uma atividade, você vai deixar. Tem alguma coisa desse tipo, doutor Napoleão? Ele era um líder, realmente um líder. Ele tinha qualidade de líder. E ele começou a se envaidecer com as fotos tiradas por Benjamin Abraão, que evoluiu de secretário do Padre Cícero para fotógrafo de Lampião. Benjamin Abraão ficava numa cidade próxima onde ele estivesse, ia lá no mato, fotografava, mandava as fotos para a Noite Ilustrada do Rio, e a Noite Ilustrada divulgia as revistas com as fotos. Lampião olhava, via que estava sendo fotografado no mundo todo, até a imprensa da Europa botava fotos suas, e aquilo empavonou Lampião. E ele, com muito prestígio, inclusive pelos coronéis, e que se serviam dele como força para os seus cometimentos políticos, e não quis mais deixar, a ponto de passar de 18 a 38, 20 anos, a maior longevidade de cangaceiro no Brasil. E percorreu os estados do Nordeste todos, até quando, não podendo mais viver por aqui, migrou para o Raso da Catarina, na Bahia, atravessando o Rio São Francisco, de onde nunca mais voltou aqui. Esse grupo que ele liderava, ele pagava alguma coisa, tinha algum salário para eles, ou eram pessoas que iam espontaneamente em defesa da causa, da vingança, ou recebia algum salário do Lampião? Não tinha salário. Ele apenas, cada um recebia alguma coisa do que saqueava. Então todos eram subalternos a eles, todos deviam muita atenção ao Lampião, porque ele era forte, a ponto de conseguir levar pela primeira vez para a mata a presença da mulher, Maria Bonita, que foi a primeira que entrou em 1931, e os outros todos ficavam ali se locupletando daqueles saques que faziam sempre. Alguém recebia alguma coisa das pessoas que ele saqueava. Agora vamos falar um pouco dos chamados coiteiros, porque aqui na região do Cariri nós tínhamos inúmeros coronéis, né? Muitos coronéis, e um deles, um dos mais famosos, era o Coronel Santana, lá de Missão Velha, que era amicíssimo do Lampião. O Zé Inácio, lá do Barro, também era muito amigo de Lampião. E aí, meu caro doutor, como é que Lampião mantinha esse relacionamento com esses coronéis que eram considerados seus coiteiros? Bom, o coiteiro era aquela figura importante de cada região, que, tendo prestígio político e social e econômico, recebia Lampião e fazia, às vezes, de Lampião, de suas tropas, força de pressão sobre os seus adversários políticos. Então, havia deles, como o Coronel Santana, que gostava muito de cangaceiro, que vivia num lugar isolado como a Serra do Mato, onde até hoje é difícil acesso, e ali ele recebia Lampião, ali ele apresentava aos amigos, ali ele fazia com que Júlio Pereira, que era um alfaiate de Juazeiro, mas que tinha terra lá vizinha, viesse a Juazeiro conseguir munição para Lampião, e tinha um relacionamento relativamente amistoso. Quando Lampião recebia as munições, voltava para os sertões de Pernambuco, sem mexer com ninguém. E o governo de então, Moreira da Rocha, Moreirinha, dizia, comodamente, se ele não mexe com nós, não mexamos com ele. E ele não mexia aqui no Cariri, não era só em atenção ao Padre Cícero, era em atenção ao canal onde ele recebia munição barata, boa e nova. Então, ele recebia a munição e voltava para o sertão de Pernambuco sem ofender ninguém. Doutor Napoleão, uma curiosidade, inclusive minha, por que esse nome, de onde nasceu esse nome, Lampião?
Lampião é uma lamparina, é fogo, é luz. Muito interessante isso daí. Na primeira noite, no primeiro combate que Lampião deu sob as ordens de senhor Pereira, ele só era Virgulino Ferreira. Mas ele atirava tanto de noite, com uma técnica que era chamada rifle piado, que fica quase automático, que encandecia. No escuro da noite, aquilo era como se fosse um lampião. No dia seguinte, o senhor Pereira disse, você atira como um lampião. Aí pegou o apelido. Foi o senhor Pereira que deu esse apelido aí. Muito obrigado. Professora Vilma Maciel conheceu uma viúva de um dos famosos cangaceiros, né? A Cila, que esteve aqui em Juazeiro e depois faleceu, né? Como foi esse encontro? Conseguiu algumas entrevistas, captou algumas informações com ela? Captei. A Sérgia Ribeiro, a Cila, apelido Cila dentro do cangaço, e depois ficou como Cila, não é? A mulher de Zé Sereno, do cangaceiro Zé Sereno, eu consegui uma entrevista por ocasião daquele centenário de Juazeiro, aqui em Juazeiro, sobre Lampião. O professor deve estar lembrado. E ela nos falou várias curiosidades, porque ela conviveu no cangaço e ela estava presente até no final, quando houve o massacre. A chacina. Foi. Quando houve o massacre, ela conseguiu fugir, eles fugiram por trás, tinha um morro, o único canto que não estava cercado, que estava tudo cercado. E Zé Sereno ainda chegou a ver que na hora da morte, quando Lampião caiu, Maria Bonita ainda estava se arrastando até ele. Mas na carreira mesmo, eles viram, isso foi tudo muito rápido, porque foi de madrugada. E por isso aconteceu que foram pegos de surpresa. E pela primeira vez, Lampião não estava preparado nesse dia. Quantos morreram nesse massacre? 11 cangaceiros. 2 mulheres, foi Maria Bonita e Enedina, e 11 cangaceiros. E 9 homens, não? 9 homens. 9 homens, foi. 9 homens. 11 cangaceiros, contando com Lampião homens e mulheres. E Maria Bonita, né? E além de Cida, escaparam mais algumas Entre pessoas? Entre eles estava Mergulhão, estava Quinta-feira, nesse dia, mas houve 5 cangaceiros que já porque é muito polêmico esse tema, não é? Sim. Que dizem, era sabonete, não, nada disso. 5 cangaceiros ficaram identificados, não houve identificação. O Curisco, por exemplo, não estava presente? Não estava, ele estava em outra região, não estava nesse grupo, nesse dia. Outra coisa que eu conversei com a Cila, que ela falou sobre o apelido de Maria Bonita. Esse apelido era usado pela polícia. Ela era feiazinha, não era bonita não, né? Há quem diga que ela era muito bonita. Era muito feia. Mas há quem diga que ela era feia. Nas fotos Bom, essa questão bonita. De beleza é muito relativa, né? É relativo. Ela falou que exatamente nesse dia... Como era que eu estava falando essa? No dia do massacre? Sim, no dia do massacre, né? Não, e outras ocasiões fora do massacre, que ela confidenciou, que Lampião a chamava de Santinha, o pessoal do grupo a chamava de Dona Maria mesmo, e a polícia foi que botou esse apelido de Maria Bonita. E devido ao mito, todo o pessoal do Brasil, ficou o apelido, né? A alcunha de Maria Bonita. Mas a mulher era bonita, não era feia. Eram umas Doutor Napoleão, Damião Isidro, posso perguntar? Ou quer concluir? Sobre o que a Cila falou? Sim. Várias coisas que ela falou, por exemplo, que as cangaceiras lá, muitas coisas são mitos, não é? Sim. Muitas das mulheres que entraram para o cangaço, nem todas entraram porque eram mulheres valentes. Era porque eram as mulheres apaixonadas pelos seus homens que entraram para o cangaço e andavam caindo no cangaço, na malha do cangaço. Certo. Outras, que foram... Maria Bonita foi a primeira vista, se apaixonou por Lampião, que foi quando ele esteve lá na Malhada da Caiçara, na fazenda do pai dela, que era um pequeno proprietário, tinha só sua casinha, poucas terras.
e ele esteve lá. Não que ele fosse um coiteiro, esses coiteiros, como o doutor Landim falou, fez uma pergunta sobre os coiteiros, não foi? Esses coiteiros tinham vários, eu considero que 3 tipos de coiteiro. Aquele pobre sertanejo que era obrigado. Tinha medo. Medrou, tinha que ter mesmo, porque eles eram obrigados a dar acolhida aos cangaceiros. Uma vez o Lampião ficando amigo, eles estavam protegidos, mas a polícia já ia e massacrava aqueles coiteiros. Muitas vezes aconteceu coisas horríveis, acontecido pelas volantes, que maltratava, e casos horríveis, porque uma polícia que às vezes nem preparada assim intelectualmente não era, homens de todo jeito, homens que já foram até cangaceiros também. Ok. Ô, Napoleão, eu queria aproveitar esse contexto aí da questão da mulher no cangaço. Você sabe que historicamente a mulher vem lutando para se tornar independente, se emancipar. Essas questões da introdução da mulher no cangaço, tem alguma coisa ligada a isso, com esse movimento já, com essa perspectiva da independência da mulher, ou era só por causa da paixão? E há quem diga também que a entrada da mulher no cangaço, ela veio de certa forma enfraquecer os embates, o combate, porque ela não tinha a preparação também, e o preparo físico, e depois engravidava, aí com esses cangaceiros vinha a questão das crianças também. Na sua visão, tem alguma correlação já com esse movimento da emancipação da mulher, já na introdução desse cangaço? Eu acho que não. A mulher, então, ela se apaixonava por um cangaceiro daquele e o acompanhava à distância. Depois começou a entrar no grupo. Agora, há quem diga, sociólogos importantes dizem que depois que a mulher entrou no cangaço, a ferocidade dos cangaceiros diminuiu muito. Porque, de qualquer maneira, a mulher era um elemento que aplacava mais aquela ira, né? Afetividade. E até, inclusive, nas fugas, eles sabiam que não podiam fugir como fugiam antes. Tinham que respeitar a mulher, que era sempre uma pessoa mais fragilizada. Então, o feminismo não nasceu aí, não. Eu acho que o feminismo no Brasil pode ter nascido com Dona Bárbara Pereira de Alencar, que foi a primeira mulher brasileira a deixar a cama e a cozinha pela praça pública. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e já já nós voltamos para continuar este debate que está muito agradável, inclusive com algumas perguntas para os nossos telespectadores terem suas respostas no ato. Até já. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Vocês completam 18 anos este ano? Sim, senhor. E sabem como fazer para se alistar? Não, senhor. Vocês têm que ir até a Junta de Serviço Militar de seu município com uma foto 3x4 e certidão de nascimento. Sim, senhor. Vocês podem ingressar na Marinha, Exército ou Aeronáutica. Entenderam? Sim, senhor. Aliste-se para o serviço militar e faça parte da defesa do seu país. Até 30 de abril, senhor. Governo Federal. Meus amigos, em nome da confiança de milhões de cearenses, trabalhar pelo nosso Estado será sempre meu compromisso. Jamais trairei meus princípios. Com toda tranquilidade eu garanto. Faremos oposição sim. Fiscalizar, cobrar e apresentar alternativas. Ao lado de novas lideranças, junto com a população, vamos fazer política com ideias e ideais.
Diga adeus aos gritos. A BV Centro Auditivo, representante exclusivo Bernafon, traz para você maior conforto, alta tecnologia e a garantia de ter os mais modernos e discretos aparelhos auditivos. Lançamento na versão micro, 100% digitais. Faça a escolha certa. Diga adeus aos gritos. Bernafon, Innovative Hearing Solutions. Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. Nas ondas do rádio, a Verde Vale AM 570. Há 30 anos faz a diferença no Cariri. Linha direta com o ouvinte e os principais assuntos do dia. No esporte, na política e nas ocorrências policiais. Música e informação. Verde Vale AM 570. 100% você. Coelhinho do Totolec, que trazes pra mim? 1 prêmio? 2 prêmios? 10 prêmios assim! A Páscoa do Totolec Show multiplica suas chances de ganhar. Agora são 10 prêmios pra você por apenas R$5. 215 mil reais na premiação total do Totolec Show. 150 mil só no primeiro prêmio e mais 65 mil do segundo ao 10º prêmio. Domingo é dia de chocolate e muitos prêmios da Páscoa do Totolec Show. No princípio, Deus fez o céu, a terra, as estrelas, o mar, as florestas, os animais, o homem, a mulher. E viu que tudo era muito bom. E hoje, a criação geme e sofre em dores de parto. Fraternidade e a vida no planeta. Campanha da Fraternidade. CNBB. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Estamos voltando, amigos, com o nosso Tribuna Livre. Nós queremos aproveitar para mostrar aqui para os nossos telespectadores, dá um close aqui, Miguel. Esse aqui é o último livro do nosso convidado, esse livro é de 2009, tá vendo? Olha aí. Tudo que o doutor está falando aqui no programa tem nesse livro. São várias crônicas, um livro espetacular. Da professora Vilma, também nós temos aqui, olha, esse livro, também sobre o Lampião, outro sobre Lampião, e mais um sobre o Pacto dos Coronéis, né? Que para alguns autores chamava-se Pacto de Paz, mas alguém chamou de Pacto dos Coronéis e este nome foi que prevaleceu. Doutor Napoleão, já tem pergunta aqui. Doutor Napoleão, naquela época, o Lampião era o Robin Hood do Nordeste? Aquele que tirava dos ricos para dar aos pobres? Nunca foi. Isso é uma balela que inventaram. Ele tirava dos ricos para se locupletar e subornar os maus policiais. Certo. Nunca deu a ninguém. Interessante. Agora também. Distribuía moedas com as crianças, né? Aqui, não foi? Ele jogou aqui em Juazeiro, da história dele aqui, várias moedas. Deu. No Palacete do Poeta, ele jogava moeda na rua. Inclusive, o senhor Raimundo Gomes de Figueiredo disse que era menino e correu atrás de moedas para pegar. Mas Sim. Interessante, viu, Luiz Carlos? Deixa eu dizer de quem foi essa pergunta, viu? É bom. É de Damião Isidro, que é lá do bairro Pio 12. Deixa ele responder logo aqui a de Carlinhos, que é lá do bairro Pirajá. Gostaria que o doutor Napoleão comentasse sobre a dona Expedita, filha de Lampião, que ainda se mantém viva. Claro, dona Expedita, filha única de Lampião, viva, é a mãe de Vera Ferreira, aquela neta que reivindica para si a marca Lampião. Tudo que se faz sobre Lampião, ela quer direitos autorais. Inclusive, ela entrou na justiça e conseguiu ser dona atualmente do crânio de Lampião, desnudo, só de ossos. Então,
Vera Ferreira, é preparada, escreve alguns livros com o doutor Antônio Mauri, e é filha de Expedita, que mora em Sergipe e que tem alguns pertences. Como é que foi feito essa descoberta dessa filha? Porque aos filhos eles entregavam, né? Entregava um parente ou um amigo, né? Um coronel, um padre, os cangaceiros têm essa prática. E essa Expedita, como é que ela conseguiu provar que realmente é a filha de Lampião? Ela, quando nasceu, ela foi entregue a uma família amiga que a criou e é realmente... Testemunhou, né? Mesmo jeito, foi entregue a uma família. Exatamente. E ela hoje mora em Sergipe e é sempre muito procurada, muito fotografada, muito entrevistada e parece ser uma pessoa comedida, ao contrário de Vera, que é meio braba e que trata mal as Vera pessoas. É a neta. É a neta. É a neta. Napoleão, mas eu estava querendo, antes de sair dessas intervenções, dessas perguntas do telespectador, voltar um pouco à história e dizer que praticamente as mesmas coisas hoje acontecem, só que de uma metodologia diferente. Porque para ele conseguir armas e as munições, eles iam escondidos, era um tráfico. Então, nessa época já havia o tráfico de armas e munições como existe atualmente. Esse alfaiate que o doutor Napoleão falou, ele era casado com a sobrinha do coronel, não é? Exatamente, morava vizinho. Morava vizinho, ele era casado com a sobrinha do coronel Santana. E por essa amizade do coronel Santana... influência conseguiu com que ele se transformasse num traficante de armas para Lampião. Agora, no caso da vinda do Lampião aqui, que recebeu esses armamentos todinho para essa força que eles iam formar, essa suposta força, e ele não se entregou a isso aí, ele ficou com essas armas, né? Ficou agora, muito bem armado. Mas inclusive foi um elefante branco aquilo, por vários motivos. Primeiro, não havia munição para fuzil em canto nenhum do Brasil. Segundo, os fuzis eram muito longos, para quem andava abaixado na mata, não era... Cansava demais. Então ele chegou em Jardim, chamou o ferreiro Zusa de Barro e mandou serrar todos os canos. Ignorante como era, ele não sabia que serrando o cano diminuía perdia a mira, a velocidade dos projetos. Do tiro. Mas mandou serrar todo e certamente logo ele viu que aquilo não era coisa para ele, porque ele não encontrava munição. O dinheiro que ele conseguia era desses saques, né? Era desses saques. Porque ele às vezes andava cheio da nota, né? Às vezes era. Dizem que ele tinha algum dinheiro na casa dos coronéis, no cofre dos coronéis, mas era sempre desses saques que ele conseguia juntar algum dinheiro. Me mate uma curiosidade que deve ser de alguns dos nossos telespectadores também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o cangaço que antecedeu a Lampião. Quer dizer, os Marcelinos, por exemplo, que o senhor se refere no seu livro, foi bem antes de Lampião, né? Não. E outros? Não. Os Marcelinos já foi depois? Foi. Marcelinos foi um abuso de autoridade do delegado Ioiô Peixoto de Caririzinho, que pegou João Marcelino, que era um vaqueiro do coronel João Coelho de Barbalha, tomou a faca na feira de Caririzinho, quebrou e... Ele disse desmoralizado. Ele disse, essa faquinha vai parir muitas facas novas. Vendeu tudo que tinha, comprou armas até matar o delegado Ioiô Peixoto. Agora, quando Lampião vinha ao Cariri, os Marcelinos se incorporavam a Lampião exatamente na Serra do Mato. Mas lá em Pernambuco, quem antecedeu a Lampião? Houve muitos. Muitos, né? Muitos. Inclusive aqui no Cariri, tinha Inocêncio Vermelho, que foi um dos primeiros. Tinha um cangaceiro do padre Manuel Antônio de Jesus, que era primo do reitor Martins Filhos, e que gostava de cangaço, morava no Silvério. E um dia esse cangaceiro se sentiu tão perseguido pela polícia, que foi ao Silvério e disse ao padre Manuel Antônio, eu não posso mais viver aqui, porque a polícia me persegue. Aí ele disse, você vai pegar esse burro selado, vai para o interior do Piauí, não aparece mais aqui, e o resto deixa comigo. O padre Mariano Antônio, artiloso como sempre, pegou um pilão, colocou em uma rede, mandou os moradores trazerem para sepultar em Barbalha como se fosse o cangaceiro. O sertanejo é muito curioso por mortes. Então, vocês batam as cancelas com força, todo mundo sai, quem foi que morreu? Aí você diz que foi o cangaceiro tal. E nesse jeito... E não mostra a ninguém. Não mostra pilão, a cara do pilão. O pilão foi sepultado em Barbalha ao toque do sino da igreja.
E ainda tem esse túmulo lá em Barbado? Não, ninguém sabe. Infelizmente, se eu soubesse, eu já tinha mandado cavar, mas não tem nada. E Luiz Padre, que acabou sendo aconselhado pelo Padre Cícero, largou o cangaço, foi para Goiás. Luiz Padre é uma figura legendária do cangaço. É neto do Barão do Pajeú. O pai dele foi morto nas lutas políticas de Serra Talhada. Era um homem tão bom que era chamado Padre Pereira, porque estudou no seminário de Olinda. Tinha noções das coisas, era um pacífico. Então os inimigos da família Pereira, os Carvalho, disse: matar um qualquer não adianta, vamos matar Padre Pereira que o prejuízo é maior. Mataram Padre Pereira e Luiz Padre se achou no dever de vingar a morte do pai. Juntou-se a senhor Pereira, veio para o barro do coronel Zé Inácio, se armou e voltou para o sertão para fazer vingança. Depois, o Padre Cícero, sabendo, ele vindo ao Juazeiro, só foi o único que veio. O Padre Cícero diz: você é um homem bem nascido, neto de barão, vá para o interior de Goiás, mude de nome que você vai morrer na sua cama. Aí na hora que ele ia saindo, o Padre Cícero chamou, aí você vê quanto ele era um grande conselheiro. Disse: vamos pelo sul do Piauí para não atravessar o Rio São Francisco, porque a polícia da Bahia está do lado de lá. Luiz Padre assim fez, 2.500 léguas de terra, de viagem, a cavalo, viajando de noite e de dia dormindo para se despistar a polícia, até que chegou a São José do Duro, em Goiás, onde mudou de nome e viveu certa parte da vida. Luiz Padre, por incrível que pareça, é o genitor do grande ex-deputado federal de Goiás, Agaúz de Araújo e Silva, que uma vez veio aqui à minha casa conhecer a região e conhecer os parentes. Agaúz foi secretário do interior, não, da assistência social do governador Iris Rezende, tem uma rede de creches de cunho social em todo Goiás, é um grande orador, um escritor, um homem notável que, com o desmembramento de Tocantins de Goiás, ele se candidatou a senador, mas foi derrotado pelo cratense Siqueira Campos. Agaúz foi o primeiro prefeito de São José do Duro e foi o homem que mudou o nome de São José do Duro, que era pejorativo, por Dianópolis, hoje uma cidade florescente de Tocantins. Bonita história essa, né? Linda, muito bonita. Aliás, eu vejo, não sei se o senhor já chegou a observar isso, dois paradoxos muito parecidos. Um do Coronel Santana, que gostava, né, de cangaceiro. No entanto, o seu filho formou-se e foi o ilustre desembargador Dr. Juvencio Santana, que inclusive trabalhou com o Padre Cícero. E outro foi exatamente o Luiz Padre, né, que por razões que o senhor já explicou, tornou-se até um cangaceiro, mas o seu filho também estudou e tornou-se ilustre, inclusive vencendo na política e sendo muito reconhecido naquela região. Pois não. O Coronel Santana era uma pessoa contraditória. Ele educou o doutor Juvencio Joaquim de Santana, educou o engenheiro Santana Júnior, que hoje é nome de Avenida de Fortaleza. Educou outro filho que foi juiz, e foi um homem que educou toda a família, o Coronel Santana. Porque ele era um homem inteligente. A prática política daquela época era essa mesmo, isso era normal. E uma vez perguntado pelo governador por que ele gostava de cangaceiro, ele respondeu da seguinte maneira: se o senhor morasse aqui, na Serra do Mato, sem nenhuma proteção, aí o senhor ia ver que é melhor ser amigo do que inimigo dos cangaceiros. Doutor Napoleão, ele desbancou o Jamacaru, não foi, lá na Missão Velha? Foi, derribou o Jamacaru. Na época de Nogueira Cioli, em que um coronel derribava outro, e Nogueira Cioli só dizia o seguinte: caso consumado, e passava a prestigiar o vitorioso. E essa era a prática, né? Era derrubada através da força. O Coronel Santana derribou Roger Jamacaru. O Coronel Belém do Crato foi derribado pelo Coronel Antônio Luiz, e o Coronel Belém era vice-governador do Estado. E o Raimundo Cardoso foi derribado em Porteiras, e Neco Ribeiro foi derribado pelo Coronel Joca, e por aí afora, era um coronel derribando o outro. E isso foi que motivou o Padre Cícero a convocar o Pacto dos Coronéis, para que a partir de então ninguém mais derribasse ninguém. Agora, a história de Chico de Brito é verdadeira ou é folclore? É verdadeira. É verdadeira? A lei de Chico de Brito? A lei de Chico de Brito. Mas, Napoleão, antes de você responder essa, que é interessante, eu queria uma curiosidade minha também. O Lampião,
Ele foi ferido de bala alguma vez? Ou nunca sofreu nenhum? Muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive, ele tinha um defeito no tornozelo, no tendão de Aquiles. Passou muito tempo se tratando lá na Paraíba com um médico, que até motivou aquela música do Luiz Gonzaga, Sanduzinha, que é muito interessante, porque o médico que estava tratando de Lampião apaixonou-se por Alexandra, filha do dono da fazenda, cujo apelido era Sanduzinha. E mandou que o caboclo Marculino fosse pedi-la em casamento. Quando o Marculino chegou lá, que viu a mulher, rasgou o bilhete e disse, não, essa daqui é minha, eu vou com ela. Muito esperto. Então, motivou a música do Luiz Gonzaga. Chico de Brito. O Chico de Brito é o seguinte, Chico de Brito é o pai do nosso repórter, Francisco José de Brito, ele sai sempre na Rádio Globo, na Rede Globo. É mesmo? Ele foi um homem que foi indicado prefeito do Crato e impôs leis no Crato, impôs disciplina na base da chibata. Trastejou a chibata, entrava no couro e o cara tinha que se aprumar. A lei de Chico de Brito, que é a lei da chibata. José Ailton, lá do Pio XII. Doutor Napoleão, o senhor conheceu o João Peitudo, aqui de Juazeiro, que se dizia filho de Lampião? Muito. Era um frequentador assíduo do Sandu quando eu era médico lá. Era João Peitudo. E se dizia filho de Lampião, andou fazendo DNA, um deu certo, o outro não deu. Eu não acredito que ele fosse filho de Lampião mais. Lampião tinha umas irmãs aqui em Juazeiro, né? Ela morava aqui. Inclusive tem uma que ainda está viva em São Paulo, Mocinha. O irmão Inclusive dele... é cliente de Leandro, quando Leandro estudava lá. Parece que a Vilma cita esse fato. O irmão dele, Vilma, morava lá próximo onde ele ficou hospedado. Não foi na rua Boa Vista? O João Ferreira, que residia na rua Boa Vista, que Lampião teria pedido a ele para ele vir tomar conta das irmãs, devido a ele estar naquela vida de cangaço, e ele ficou aqui com as irmãs mais novas. Certo. Depois, a mocinha também, as 4 irmãs dele. Né? Quer dizer que essa mocinha ainda está viva? Até o ano passado estava. Até o ano passado estava. Beirando 100 anos, não sei se já morreu. E a Expedita, que vocês perguntaram sobre a Expedita, ela está com 93 anos e eu acho que ainda está dando entrevistas, porque ela tem a memória boa. 93 anos. Na vinda do Lampião aqui em Juazeiro, o padre Cícero fez um apelo para ele sair daquilo, mas ele parece que não obedeceu. De jeito nenhum. Na hora da saída, o padre Cícero deu 48 rosários para eles rezarem. Rosário mesmo ou era texto? Naquele tempo, era rosário. Rosário da Mãe de Deus. Rosário da Mãe de Deus. Mas ele estava empavonado com o prestígio que tinha. Todo canto, fotografia. E agora capitão. Capitão aí não saiu, não. Piorou. Doutor, para concluir, já que o nosso programa está chegando ao final, me fale dos eventos que são realizados, não sei se anualmente, de 2 em 2 anos, aqueles congressos sobre o cangaço, que inclusive o seu genro, o doutor Leandro, é um dos pesquisadores, está sempre comparecendo, e acho que o senhor também, né? Bom, aquilo foi Manuel Severo, que é casado com a Daniela Esmeralda, secretária de Cultura do Crato, que foi uma vez a Paulo Afonso para um evento desse, e na volta passou lá em casa e disse, a gente tinha condições de fazer um evento desse aqui. Eu disse, se Paulo Afonso tem, calcule Juazeiro, Crato e Barbalha juntos. Faça que vale a pena. Ele começou a fazer e nós vamos ter esse ano já o 3º Cariri Cangaço. No ano passado foram reunidos 100 e poucos pesquisadores de todo o Brasil, vem gente do Sul. E é sempre um evento muito rico. Agora tem as minhas restrições. Sim. Porque eu acho o seguinte, cangaço devia ser uma confraria hoje, uma tribuna de entendimento, de trocas de opinião. Mas o que eu estou vendo nos debates é como se fosse Lampião e o capitão Bezerra trocando tiros por palavras. Agressões, viu? Coisas inamistosas. E eu fiquei decepcionado com o último Cariri Cangaço. Com essa condução, né? Condução que eu acho que não é por aí. Não é o caminho certo. Exatamente. Vasco, mais alguma coisa, Vasco? Não, agradecer, foi um prazer grande, viu, Napoleão, ter você aqui. Você é uma referência no Cariri, para mim, amizade nossa, a professora também. E acho que cumprimos com a
nosso dever de apresentar. Nós estamos fazendo aqui, nesse ano de centenário, assim, um resgate da história, e estamos sempre trazendo pessoas que conhecem a história do Cariri e de Juazeiro para fazer com que a juventude, especialmente, comece a se interessar por esses temas e realmente aprender a nossa história, a nossa cultura, que é muito importante. Agradeço muito pela sua presença e da professora. Eu é que agradeço a vocês pelo convite, honrado que fui por ele, e agradeço aos telespectadores haverem me aturado por tanto tempo nessa conversa, que não interessa mais a eles, porque o cangaço de hoje é de moto e é verdade. De craque. Muito obrigado. Professora Vilma, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço também pela honra do convite e estou sempre disposta a contribuir para o conhecimento de nossa cultura. E a você, meu caro telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada. Quarta-feira estaremos de volta com o nosso Tribuna Livre, com mais um tema em debate. Boa noite. Boa noite. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Programa Multimídia. A gente também assiste o Multimídia. Galera do Multimídia. Aí, galera que tá curtindo o Multimídia, aqui é Calypso. Com você, Marcelo. Olá, está no ar mais um programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Multimídia é a sua revista eletrônica da sociedade caririense. Gente bonita, gente famosa, gente importante, todo mundo quer notícia e você também que faz a diferença. Formador de opinião todas as noites, das 9h30 às 11h30, 2 horas de festas, shows, música, moda, estilo, entretenimento, bom gosto e tudo de bom para você. O programa desta semana está bem legal. Nós vamos aí apresentar como foi o final do Multimídia Models, a primeira turma que se formou em grande estilo no buffet Só Festas, em frente à La Favorita, junto, obviamente, com uma super banda Soul Pop de Fortaleza. Hoje eles estarão aqui no nosso programa, diretamente do Sesc, onde aconteceu a festa para todos os profissionais da beleza, um patrocínio da Aroma do Campo e também esmaltes Big Universo. Você vai ver também lançamento da Le Petit, relançamento, reinauguração, Le Petit em grande estilo no Crato, para todos os bebês, para as mamães de bom gosto e querem aí ter o filho tratado com muito carinho e com o que há de melhor no setor. Le Petit, grande reinauguração, daqui a pouquinho para você aqui no programa Multimídia. E fique ligadinho, amanhã o lançamento da caravana do meu padrinho, que aconteceu em Mauriti. A reportagem você acompanha amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalho, sai a caravana do Padre Cícero aqui num caminhão pau de arara com a exposição itinerante. Fique ligadinho, programa Multimídia